Capítulo 18. Em uma corrida entre um vampiro e um heteromorfo aracnídeo, não estava claro quem venceria. Não a princípio, eles correram pela chuva segurando seus copos nas mãos, a chuva caindo para encharcar seus corpos, seus pés espirraram em poças, eles correram pelos terrenos do campus com tanta rapidez que, por mais que tentasse, a chuva torrencial mal conseguia tocá-los. O céu rugindo acima e o respingo constante sob seus pés eram a música que os carregava até o apartamento particular de Intoma. Os pés deles ecoavam nas escadas, ela podia ver então pelo canto dos olhos, vampiros se movem de forma estranha. Em vez de correr diretamente atrás dela, ele usou o ambiente para ajudar na corrida, puxando-se de uma árvore ou empurrando uma pedra perdida para ir de uma corrida para um salto que o colocaria brevemente à frente dela. Quando estavam no prédio, ele usou o ambiente de 360 graus das paredes e do teto para ganhar espaço para contorná-la, em um momento correndo ao longo da parede e subindo lentamente até o teto até correr de cabeça para baixo sobre a cabeça dela, para que não houvesse competição nas escadas. O eco de seus passos o seguiu até a casa de Intoma, onde suas mãos correram para agarrar a maçaneta da porta primeiro. Intoma alcançou-a primeiro, e sua própria mão cobriu-a dela meio segundo depois. Primeiro, ela disse animadamente, respirando com mais dificuldade do que esperava, mas a vitória era dela e por isso ela não pensou em nada sobre isso. Não de onde estou. Então respondeu de cabeça para baixo e de pé no teto, a água pingou para bater contra ela e o chão por vários segundos. Intoma olhou um pouco para cima, sua xícara tinha sido virada para evitar derramar. E ele tinha um sorriso infantilmente bobo que parecia uma carranca por causa de onde ele estava. Ele voltou a ser um sorriso novamente quando ele se endireitou, soltando seus pés do teto e virando seu corpo no meio da queda para pousar ereto no chão, sua mão permanecendo no lugar o tempo todo. Se você diz, entre, você pode se secar. Intoma ignorou o comentário estranho, mas quando ela girou a maçaneta da porta e entrou no quarto com Intan atrás dela, ela teve que se perguntar o que ele iria dizer. Felizmente. Ele respondeu, tomando um gole de chá quente enquanto a seguia. Então posso fazer uma pergunta boba? Intoma perguntou quando a porta se fechou atrás deles. Manali saiu do quarto assim que a porta se fechou, uma toalha para meu convidado. Ela disse, e o orc fez uma meia reverência. Imediatamente, senhora. Ele disse e recuou. Bobo ou sério, você pode perguntar. Então respondeu dando de ombros. Você se importa se eu sentar? Por favor. Intoma gesticulou para um assento de cerejeira com encosto largo e curvo. Ele se sentou e apoiou os braços nas asas da cadeira. Por que a parede e o teto estão correndo? Intoma perguntou. Então respondeu tocando os desenhos nas asas da cadeira com as pontas dos dedos. Havia padrões gravados na madeira do que pareciam ser teias de aranha. Enquanto ele traçava sua mão sobre elas repetidamente e então perguntou, por que teias e temas de aranha? Sou um heteromorfo aracnídeo, é o que fazemos, não penso muito no porquê. Intoma respondeu e tomou um gole de chá. O mesmo, eu costumava deixar minha irmã louca com isso quando éramos jovens, não nascemos vampiros, fomos transformados contra nossa vontade, mas eu gostei mais rápido do que ela, abracei o que era então uma nova vida, e gostava de surpreendê-la ficando de cabeça para baixo e esperando ela acordar ou virar uma esquina para me encontrar lá. Ele sorriu, eu levei alguns tapas quando a peguei de surpresa, mas valeu a pena. Então é só uma coisa que você faz? Intoma respondeu. É mais ou menos isso. Intan respondeu tomando um gole. Manali retornou um momento depois com um par de toalhas escuras com linhas brancas bordadas sobre a superfície, ele se curvou e entregou uma primeiro a Intoma. E então se aproximou de Intan para entregar uma a ele por sua vez. Mais padrões de aranha? Intan brincou, e Intoma riu da maneira como ele disse isso com uma sobrancelha levantada. Eu gosto de teias, o que posso dizer? Ela retribuiu a piada. Então você dorme com elas também? Ele perguntou a ela. Você é corajoso o suficiente para descobrir, senhor guerreiro vampiro veterano de guerra? Intoma o provocou, então apontou para a porta do seu quarto. Vá em frente. Ele disse, seu rosto estava coberto pela toalha, ela não conseguia ver que cara ele fez, mas sua resposta foi totalmente inesperada. Ele esfregou o pano preto com seus padrões de aranha sobre sua cabeça e rosto,
e ele balançou e quicou como teias na brisa. Assim desafiada, Intoma brevemente considerou pedir para ele ir embora. Ela olhou para a xícara de chá em sua mão que eles tinham tomado juntos, e a corrida que eles tinham corrido. Foi divertido? Eu me diverti. Estou me divertindo. O constrangimento que ela sentia por Harold tinha sido esquecido até o exato momento em que ela se viu desafiada e o risco de: o quê? O que eu acho que estou arriscando aqui? Sem nenhuma resposta ou qualquer razão para voltar atrás, a não ser a resposta e o irrespondível, ela caminhou até seu quarto, abriu a porta e entrou. Então seguiu depois, sua xícara de chá na mão sendo sorvida com apenas o menor ruído, tão casual como se estivessem dando um passeio pelo campus novamente e nem um pouco como se estivesse passeando no espaço privado de uma jovem mulher. É suposto ser tão casual? Intoma teve que perguntar, e tentou imitar sua aparente indiferença caminhando até a teia que pendia entre as duas paredes. A chuva ainda caía lá fora e os trovões rugiam com força suficiente para que as janelas de vidro tremessem com o impacto. A água batia e pingava ou escorria em um brilho prateado que turvava o mundo exterior. Então estava parado logo depois da porta, ainda tomando seu chá enquanto olhava o cômodo. Vou ser honesto, ele disse. Eu não tinha certeza do que esperar de um dos servos de Sua Majestade. Se você esperasse alguma coisa, seria isso? Intoma sondou um pouco e sentou-se na rede que ela havia feito para si mesma. Então coçou a cabeça e levantou uma sobrancelha. Sinceramente, não tenho ideia de como essa pergunta faz sentido, muito menos de como respondê-la. Ele riu um pouco, mas respondeu: mas, talvez? Acho que a teia não é o que eu pensava. Não? Como assim? Intoma empurrou os pés contra o chão, de modo que a rede começou a balançar para frente e para trás. Eu não sei. Quer dizer, é muito claramente teia, mas eu esperava um tipo de design mais comum? Como você vê em outras aranhas. Ele finalmente respondeu com alguma confusão. Não sou exatamente uma aranha, sou uma aracnoide, tenho características de aranha, mas também tenho características humanas. É verdade que como um pássaro cru preso na teia do lado de fora do meu escritório, mas também, ela tomou um gole, desfruto de uma xícara de chá com um amigo e aproveito o balanço de uma rede depois de um longo dia. Tudo bem, isso é justo. Então respondeu com um sorriso de presas, a maioria das pessoas ainda tem histórias bobas sobre vampiros por aí, mesmo depois de conseguirem viver abertamente por tanto tempo, alguns hotéis nas grandes cidades até, ele riu. Entenda, mantenha caixões à mão, caso tenha um hóspede vampiro porque eles acham que temos que dormir neles. Ele revirou os olhos vermelhos. É a coisa mais incrível. Tive que passar 15 minutos me explicando para um funcionário do hotel que estava se esforçando tanto para mostrar o quanto me aceitava, que ele simplesmente não aceitou que eu não precisava do caixão. Então finalmente deu de ombros e parou de rir. Ele teve boas intenções, eu acho. Como é que eles pensam isso? Perguntou Intoma, mudando um pouco de assunto quando viu um de seus pés se arrastar um pouco com a lembrança desconfortável que ele havia transformado em uma espécie de piada. Quem sabe? Meu palpite é porque os vampiros achavam que eram esconderijos convenientes, mas se você pensar bem, um caixão é apenas uma cama de formato engraçado com uma tampa, então não faria sentido prático precisar de um. Mas quando os vampiros tinham que se esconder, onde melhor do que com os mortos? Eu nunca consegui entender isso. Se esconder dos humanos, eles são criaturas tão fracas, a maioria deles. Intoma acrescentou quando pensou nos poucos que conhecia que eram excepcionalmente fortes. Mais de um vampiro morto tinha o mesmo sentimento. Eles não parecem muito, mas sobreviveram muito, sobreviveram à dominação élfica, lutaram contra homens-fera, e a maioria das formas de vida superiores tem uma base humana. Eles são adaptáveis, inteligentes e criativos, compensando com astúcia o que lhes falta em força. E como você descobrirá quando começar a ensinar? Eles vêm em uma variedade infinita. Então disse, e chegando mais perto dela, ele tocou sua teia e deu um pequeno empurrão quando seu balanço diminuiu, adicionando um pouco de sua energia a ela para fazê-la balançar novamente. Você nunca sabe o que vai receber deles, e você vai acabar gostando, disse então, ao que Intoma respondeu. Isso não é verdade apenas para os humanos. Então limpou a garganta e então olhou para a janela. A chuva tinha parado pelo menos por enquanto, e como o momento de silêncio se estendeu um pouco mais,
ele acrescentou: é melhor eu ir, antes que a pausa na chuva acabe. Vejo vocês em nossa pequena exposição amanhã. Em Tom assentiu: claro, até mais, tchau. Ela esperou que a rede parasse de balançar e seu coração parasse de bater repentinamente rápido, observando se afastar até que ele estivesse fora de vista de onde ela estava sentada. Quando ela não conseguiu mais vê-lo, ela se levantou, foi até a porta do quarto, colocou a cabeça para fora, observou-o trocar um breve adeus com seu mordomo orc e então partiu. Deixando para trás um pequeno arrependimento dentro dela que não desapareceu tão rápido quanto a rede de balanço perdeu seu ímpeto.